hoje quem vai fazer o resumo para nós do capítulo é a manhinha, Vânia. A palavra está com você, seja bem-vinda. Muito boa noite, meus queridos amigos, gente linda do meu coração. Vamos então ao resumo do capítulo 16, intitulado Programações Reencarnacionistas. Então, Manuel Filomeno de Miranda inicia o capítulo dizendo que o início da Era Nova, programada por Jesus para o nosso planeta, previa não somente a vinda dos espíritos de Alcione, como também o retorno de filósofos e sábios do passado, de alguns profetas antigos, de diversos criadores de religião, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV a.C. Se nós achamos muito, não é só. Também renasceriam os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria e os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade, de iluminação espiritual. Esclarece, então, Manuel Filomeno de Miranda, que sempre renasceram na Terra, em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade, para que nunca faltassem os ensinamentos superiores para nós. E na atualidade, porém, está ocorrendo algo especial em relação àqueles que ainda se comprazem no mal, porque tendo eles, nesta vida, a oportunidade da autorredenção e não a aproveitando, serão recambiados a mundos inferiores, equivalentes à sintonia a que se apresenta. Então, nesses novos mundos, onde esses espíritos renascerão, eles terão a oportunidade de oferecer os conhecimentos que eles acumularam aqui na Terra, ao mesmo tempo em que experimentarão as consequências da persistência no crime e na hediondez, até que se integrem nos compromissos edificantes e possam retornar à Mãe Terra, integrando-se a ela novamente, agora modificados. Informa o benfeitor que uma verdadeira revolução espiritual está sendo travada no mundo das causas, isto é, no mundo espiritual, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia, possa dar-se dentro de uma programação bem elaborada e que não pode mais ser postergada. Gostaria de chamar a atenção para este final do parágrafo, que esse advento do amor e tudo mais, ele está programado, foi programado por Jesus, uma programação bem elaborada e que não pode mais ser postergada. É como se Jesus dissesse hoje aos jovens: tá, chegou o momento, gente, agora vamos lá, né? Então, nos diz ainda Manuel Filomeno de Miranda que os luminares da inteligência e do amor nunca deixaram de renascer periodicamente na Terra, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em crescimento para Deus, e que esses luminares têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras. Dando continuidade, então, à programação, Manuel Filomeno de Miranda e Ivon Costa foram convocados pelo doutor Silvio para visitar alguns casais que haviam se comprometido em receber os irmãos de Alcione, sendo o primeiro deles da cidade de Belo Horizonte. Chegaram, então, os benfeitores na residência deste casal, deste primeiro casal,
e a residência era bastante confortável, estava situada em um bairro elegante da capital mineira. O casal tinha em mente realizar a fecundação in vitro, em razão da impossibilidade de terem filhos, pois eles haviam consultado vários especialistas que não diagnosticaram qualquer impedimento fisiológico em nenhum dos dois. Foram submetidos a cuidadosos tratamentos especializados para alcançarem o objetivo tão desejado. E devido ao mérito dos cônjuges, foram destacados 2 espíritos de Alcione para que renascessem através deste processo especial, fertilização in vitro, e sendo assim, o casal teria gêmeos. O Dr. Silvio Santana, orientando a terapia auxiliar preparatória, convidou a todos a uma oração e, em seguida, aplicou passes, recursos bioenergéticos no casal que estava adormecido, visando a produção de espermatozoides e óvulos saudáveis, permitindo o êxito da fecundação. Então, Manuel Filomeno de Miranda nota ali no ambiente a presença de alguns espíritos evidenciando aflição, e entre eles, um em especial, tinha ligação emocional com os cônjuges, com os 2, pois no passado ele havia sido um filho não aceito, um filho abortado. Agora, o casal, recuperado do delito, ficaram as sequelas no perispírito da senhora, que lhe dificultavam a concepção. E com muita ternura, o mentor explica, vai conversar com esse espírito que estava em aflição, explica a ocorrência, a necessidade de virem esses espíritos de Alcione, tranquilizando-o com relação ao futuro dele próprio, pois que ele também mergulharia no corpo físico e, na oportunidade, desfrutaria de melhores recursos para o progresso pessoal. Terminada a tarefa junto àquele casal, a equipe de benfeitores dirigia-se a outro lar, num dos bairros periféricos da mesma cidade. E, nesta oportunidade, Manuel Filomeno de Miranda interroga o nobre Dr. Silvio a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes também denominada bebê de proveta. Pacientemente, então, o Dr. Silvio começa a explicar à equipe sobre este processo, que deixaremos para a nossa querida Tânia explanar daqui a pouco, com mais sabedoria, sobre este progresso científico-tecnológico. Após uma verdadeira aula sobre fecundação in vitro, que ouviremos depois, o benfeitor Dr. Silvio explica que a participação deles no auxílio às reencarnações não será permanente, sendo realizadas apenas em alguns casos especiais, porque, desde alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando na Terra sem nenhum alarde. A diferença agora é que estamos vivenciando um período para os renascimentos em massa e, enquanto isso acontece, também lentamente ocorre o expurgo dos irmãos infelizes, vinculados à revolta e à truculência de que se utilizam para impedir a felicidade dos seres humanos. À medida que os anos se sucederem, um número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, mas, como já dissemos, retornarão quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso
e dificultam também a marcha do progresso do planeta. Então, na programação dos renascimentos dos espíritos de Alcione, considerando-se que eles não têm compromisso negativo no planeta terrestre, não haveria necessidade de programar para eles o renascimento de débitos morais em relação a existências anteriores, conforme ocorre ainda com a maioria de nós. No mapa físico desses espíritos, eles apresentariam e apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, ao desgaste natural das energias, assim como a ocorrência de enfermidades menos graves, a fim de que eles possam se dedicar ao labor edificante da fraternidade e dos estudos para contribuir para o progresso do planeta. Vale lembrar que eles não são exilados em mecanismo de reabilitação. Eles são voluntários do amor em favor da felicidade das vidas humanas, em nosso favor. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial daquele casal a que nos referimos prosseguiam amparados pelo Dr. Silvio e a equipe de benfeitores, quando, dias depois, foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos vinculados, culminando na constatação do fenômeno da gestação. A alegria tomou conta do casal quando eles receberam o diagnóstico de êxito. Tanto os futuros genitores quanto os irmãos gêmeos exultavam em torno dos planos de construção no bem. Enquanto a equipe de benfeitores participava dessas experiências com outras famílias de diferentes classes sociais, relativamente ao programa das reencarnações, Manuel Filomeno de Miranda toma conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas, a maioria das quais eram de entidades que já não deveriam renascer no planeta Terra. Para Manuel Filomeno de Miranda, ao vislumbrar tudo isso, era motivo de imenso júbilo poder acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na Terra. Pôde ele perceber que numerosos grupos de trabalhadores da esfera espiritual, sob o comando superior de Jesus Cristo, desdobrava-se para criar no planeta a psicosfera compatível com as transformações que se operavam. Simultaneamente, as entidades perversas perceberam esta ocorrência, essa movimentação em relação às operações transformadoras que estavam se realizando. E então eles movimentavam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com as responsabilidades das mudanças em andamento. São os embates que todos sofremos. Essas entidades perversas criam ciladas, inclusive inspirando os multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso. Manuel Filomeno de Miranda nos adverte que espíritos inimigos do bem se reúnem em conclaves realizados no mundo espiritual inferior e estabelecem metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos de seus membros, ora reencarnados nesta área, como também nas religiões, nas artes, em outros setores sociais,
com a finalidade de corromper a ética e a moral com estímulos negativos. Também atuam estas entidades como fomentadores de guerras, estamos falando em termos de planeta, de terrorismo, de perseguições, de deboches, de preconceitos, cujos alvos se misturam às multidões, inspirando governos e cidadãos a atitudes calamitosas para que a esperança seja deixada à margem. Tudo faz parte de um plano das trevas. Diz o benfeitor que esse vale tudo, que começou a ser estabelecido, tem o objetivo de criar um clima de desinteresse pelos valores éticos, pelo respeito às criaturas e à sociedade. Consequentemente, uma volumosa onda de pessimismo tomou conta desses seres. E os jovens, principalmente, sem lideranças dignas, nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser vítimas selecionadas por serem herdeiros do futuro. Desta forma, os dois mundos de vibrações, o físico e o espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade, com a alta influência do mundo espiritual inferior nas criaturas. Manuel Filomeno de Miranda comenta que esta luta entre o bem e o mal que está ocorrendo assemelha-se às grandes lutas do Armagedon, citadas nas velhas anotações bíblicas, que significa batalha final entre as forças do bem e do mal, em que numerosos exércitos, tudo entre aspas, viu, gente? Em que numerosos exércitos de todas as nações da terra encontrar-se-ão em oposição a Deus. Isto que seria, então, o Armagedon citado na Bíblia. Manuel Filomeno de Miranda faz um alerta sobre os médiuns ainda, que renasceram com o compromisso de alta responsabilidade para exercer a faculdade mediúnica com Jesus, para que não abandonem a vigilância recomendada por Allan Kardec, para que cuidem da questão da vaidade, do orgulho e da soberba que invadem os grupos sociais. Menciona novamente que tudo isso diz respeito à resposta das trevas organizadas contra o programa do Dúlcido Cordeiro, Jesus, que prossegue com os métodos de amor a fim de promover o progresso da humanidade. E Manuel Filomeno de Miranda conclui o capítulo dizendo que nas noites que se seguiram, eles podiam ver caravanas luminares descendo na direção da Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro, todos, cada um por sua vez, ao lado dos imigrados de Alcione, em verdadeira sinfonia de bênçãos. Que maravilha! Seria isso, Gisele. Muito obrigada, meus queridos, pela atenção. Nós é quem agradecemos pelo belíssimo resumo. E agora, para darmos continuidade, então, ao estudo do capítulo, vamos convidar a nossa querida Tânia para fazer os primeiros aprofundamentos. Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Boa noite, Gisele. Boa noite aos queridos amigos, irmãos e irmãs. Vamos tecer alguns comentários em relação à primeira parte do nosso estudo, iniciando quando o capítulo traz sobre a chegada em todos os tempos destes missionários do bem e da verdade. E quando eu fiz essa leitura, eu fiquei assim imaginando, em outras experiências que nós já atravessamos ao longo das sucessivas reencarnações,
quantos outros missionários nós já tivemos contato e o quanto nós não conseguimos aproveitar a presença desses missionários. E aí eu fiz uma ponte com o que Allan Kardec ele nos apresenta no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. É claro que todos nós que buscamos esse estudo, nós temos essa aproximação com a doutrina espírita. E o que Allan Kardec apresenta lá? Engraçado que ele vai a todo instante nos direcionando para esta caminhada, porque quando Filomeno traz sobre esses missionários do bem e do amor, ele vem dizendo que era justamente para auxiliar o combate das más tendências. E é o que Allan Kardec, a ponte que Allan Kardec nos traz quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no combate às más inclinações. Daí vamos refletir o quanto de fato nós temos buscado essa transformação moral, agir mais no bem, estar cada vez mais nos distanciando do mal, daquilo que não constrói, daquilo que nos afasta do pensamento do nosso Pai. Mas, na sequência, da mesma forma que Filomeno apresenta esses missionários do bem, vem trazendo também para nós os espíritos perversos, que eles têm a oportunidade de estar na presente existência para poder sair daquela condição. E também fiquei refletindo nesses espíritos perversos, de que maneira nós nos comportamos diante destas pessoas que se apresentam com atitudes bárbaras, com atrocidades, se nós entramos naquela vibração de condenação pelo ato que foi praticado, ou se em algum momento nós temos o reconhecimento de que aquele que agiu daquela maneira é o nosso irmão, e que nós, em algum momento lá atrás do passado, certamente também tivemos atitudes atrozes, semelhantes ao que está acontecendo agora. Então, este irmão nosso, ele precisa do nosso acolhimento. De que maneira? Orando, vibrando e oferecendo recursos, se estiver próximo a nós, para que ele consiga sair daquele momento. Porque se ele não conseguir sair, o livro está dizendo, eles serão recambiados para outra zona, para uma zona inferior. Mas aí volta para nos falar sobre este advento do amor, o advento da bondade, da misericórdia. E qual tem sido a nossa contribuição com relação à misericórdia, com relação ao amor, trazendo que nós temos que retribuir, em primeiro lugar, esta misericórdia que o Pai nos concede com a bênção da reencarnação. E como é que nós podemos auxiliar com o nosso sentimento, com a nossa expressão de gratidão, trazendo este amor que está íncito na nossa alma, porque nós somos filhos de Deus. Podemos estar vibrando com ideias construtivas que podem, de fato, modificar o panorama ao qual nós estamos mergulhados. Mas a nossa palavra, ela tem poder, ela tem força e pode cada vez mais estar influenciando a todos aqueles que estão em nosso entorno. Temos que lembrar, inclusive, há uma referência no livro Pensamento e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel,
que nós não nos esqueçamos de que todo este auxílio que prestamos à criatura, sem exigência e sem retribuição, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, àquilo que também nós desejamos quando estamos passando por estratégias difíceis. E aí vem algo que eu fiquei trazendo à minha memória, aquela parte quando diz que estes seres são estrelas fulgurantes em noites escuras. E quantas noites escuras nós já temos atravessado ao longo desta vivência da presente existência. Quantas vezes nós achamos que não vamos conseguir dar conta daquilo que acolhemos e abraçamos na presente existência. Então, essas estrelas fulgurantes, elas vão diminuir essa treva, essa escuridão que nós experimentamos quando estamos diante dos maiores desafios, das maiores dificuldades. E é justamente essa a nossa busca. Mas tem algo também neste capítulo que me chamou muita atenção quando fala da abnegação. E ao fazer esta leitura, eu não poderia deixar de trazer aqui um exemplo de vida que eu tive a oportunidade de conviver, que foi o nosso querido tio Nilson, que ontem, se ele tivesse vivo, estaria celebrando 96 anos de existência. E que exemplo de abnegação e de devotamento nós tivemos a oportunidade de estar compartilhando a experiência junto a ele. Tem um fato que está narrado em uma Presença Espírita, na revista Presença Espírita, quando, em um dia de atividade na mansão, estavam as crianças indo para as suas salas de aula, as crianças do jardim, as mães entregando essas crianças e voltando para as suas atividades habituais, e um determinado entregador de mercadoria chegou à instituição e entre o espaço que sai do posto de saúde até o espaço, o Recanto de Marcelo, tinha um camaleão que estava justamente neste espaço. E este homem, que tinha uma idade média de 30 a 35 anos, vendo que tinha alguns visitantes que observavam aquele camaleão, ele pisa no rabo do camaleão, que se assusta, que olha, e ele acha que aquela atitude ia despertar o interesse de quem estava ao redor. E nisso vai se aproximando o tio Nilson, que tinha de fato um amor à natureza, aos animais, adorava assistir programas relativos aos animais e chama a atenção daquele homem. Por que você está fazendo isso? Ele é inofensivo e em um diálogo que estabelece com aquele camaleão, dizendo que levará para onde ele deveria estar, sai tio Nilson e ao lado o camaleão rastejando, acompanhando até onde ele deveria estar. Então, este homem, que durante toda a sua trajetória, para nós, foi este exemplo de abnegação e de renúncia, e quando estava chegando ao seu termo da existência, eu tive inclusive a oportunidade de acompanhá-lo no hospital, a todo instante, passando pelas dores, por aquele período que precedia ao seu desencarne, ele sempre procurava extrair as melhores lições e dizia: Mãe Joana, o que eu ainda tenho que aprender com esta experiência? Então, não poderia fazer a leitura de abnegação sem me reportar a este exemplo, a este homem, o querido tio Nilson,
que quando via qualquer pessoa que lhe era conhecida, abria os braços para que nós pudéssemos sentir o amor que emanava da sua alma. Então, foi algo também que me chamou a atenção e que nós precisamos também seguir sendo exemplo de abnegação, de devotamento, porque tem horas que muitas vezes nós atravessamos em nossa caminhada e que não conseguimos, de fato, extrair as melhores lições e passamos por experiências de sofrimento, e isso é natural. Sofrimento, inclusive, que atravessavam os casais que queriam ter filhos e não tinham essa possibilidade. É o que Filomeno nos apresenta nesta obra, quando ele vai tratar da fertilização in vitro. Em verdade, esta é uma condição moderna da atualidade e que lá atrás não tinha esta possibilidade. É por isso que estes espíritos preparados e que vêm trazer novos conhecimentos, eles chegam até nós para que, através dos seus estudos, das suas pesquisas, eles possam trazer este novo conhecimento. E quando percebemos, na verdade, o que se apresenta da facilidade que estes casais que foram selecionados e que, de fato, apresentavam dificuldades no processo da fecundação, ele pôde passar, os casais puderam passar por esta experiência da fertilização in vitro. E há sempre um questionamento se, de fato, neste momento da fertilização fora do organismo da mulher e que ocorre a aproximação do espírito. Nós queríamos fazer a leitura de uma questão que Allan Kardec formula aos benfeitores, que está na parte 2ª, capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, da volta do corpo, do espírito à vida corporal. Está no tópico União da alma e do corpo. Então, Kardec formula, na questão 344, a seguinte indagação: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Quando nós fazemos a leitura de que começa na concepção, lá atrás, quando foi escrito, né, há quase 2 séculos, 1857, o Livro dos Espíritos, nós sabemos que não existia a fertilização in vitro. Então, esta resposta ela é trazida exatamente pela compreensão que nós temos que a fecundação ela está ocorrendo diretamente no organismo materno. Aí segue o comentário, a resposta. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Quando nós lemos o caso trazido por Filomeno de Miranda neste capítulo, nós compreendemos que o processo ele foi diferente do que é apresentado aqui. E neste caso trazido por Filomeno, é fato de que os espíritos, porque foram 2 óvulos que se juntaram, né, para formar, estariam reencarnando 2 espíritos para aqueles pais. Neste caso, não houve, de fato, a aproximação dos espíritos que estavam no planejamento. Não necessariamente este espírito ele vai se vincular de imediato na formação do processo da fertilização in vitro. Por
que a gente traz esse comentário? Porque, de fato, nem todos os processos que são feitos na fertilização, eles são colocados de imediato à implantação no útero materno. Então, quando este processo ele vai e ele é bem sucedido, certamente esta ligação do espírito futuro reencarnante, ela vai estar se fazendo presente porque houve todo um preparo. Vamos pensar que, neste caso, o próprio Filomeno ele relata da vibração dos espíritos reencarnantes para que houvesse a aproximação do espermatozoide com o óvulo que pudesse conferir a estes espíritos tudo quanto estava previsto para a sua atuação quando reencarnado. Então, tudo obedece a um processo que, de fato, nós não temos como estar avaliando na nossa condição limitada se essa presença do espírito que vai reencarnar, durante quanto tempo isso permanece. É preciso pensar que nem todo o processo de fertilização in vitro ele é bem sucedido. Nós, inclusive, conhecemos vários casos de mulheres, de casais que fizeram 2, 3 tentativas e que elas não foram bem-sucedidas. Será que nessas tentativas já havia a ligação do espírito, do futuro reencarnante naquele processo? Se, de fato, aquele processo ele deu um resultado positivo, mas a gestação ela não evoluiu, nós podemos pensar que existia um espírito vinculado e que ele precisava passar por aquele processo momentâneo, porque não se deu a reencarnação de fato, mas, por outro lado, também podemos pensar de que não há este espírito ligado e que, por isso, não é bem-sucedido. Então, não temos como afirmar com precisão se, de fato, em todo o processo de fertilização in vitro, imediatamente há essa aproximação. Pensando na resposta, né, de que, desde o instante da concepção, há essa aproximação, mas a aproximação ela vai se estreitando à medida que avança e ela se consuma quando, de fato, a reencarnação acontece, ou seja, há o nascimento da criança. E aí vemos também que, neste capítulo, há um comentário sobre as barrigas de aluguel. E quando nós pensamos naquelas mães, naquelas mulheres que se colocam à disposição para receber aquela criança por conta de impossibilidade de ser gerada no ventre da própria mãe. Isso não acontece do acaso. Quando nós buscamos a questão 8 de O Livro dos Espíritos, lá os benfeitores respondem que não há acaso naquilo que é o princípio inteligente. Inclusive, na narrativa, a dificuldade de algumas dessas mães de depois levarem, de entregarem esses filhos. Então, nós queríamos também fazer uma lembrança de que, nesse processo da fertilização que foi apresentado, o próprio geneticista espírito, ele fez uma oração para que aqueles pais eles pudessem estar preparados para aquilo que estariam sendo submetidos. E também aplicou os passes. Olha a ação do passe no mundo espírita, vindo através dos espíritos para que houvesse a experiência, pudesse ser bem-sucedida. Por fim, nós queríamos finalizar trazendo de que temos que estar sempre conectados
com a espiritualidade. Ele buscou o recurso da oração. E nós? O quanto temos buscado este recurso diante de tudo que estamos a vivenciar na nossa experiência, inclusive porque nós poderíamos também ser uma dessas pessoas que estávamos passando por esse momento de dificuldade e que almejávamos o exercício da maternidade, da paternidade, através desta experiência. Então, finalizamos dizendo para cada um de nós, inclusive para mim mesma, que é necessário recorrermos mais à oração para que este canal de comunicação entre a terra e o céu se estabeleça com mais precisão, com mais intensidade a todos os instantes da nossa existência. São essas as nossas considerações para a noite de hoje. Maravilhosos, Tânia. Você falando dessa importância, né, aí no final da oração, que maravilha a gente ter esse conhecimento da ciência infinita, né, do mundo espiritual que vem de lá para cá. Eu me lembrei que quando eu li o livro, quando ele foi lançado, em 2010, se eu não me engano, eu mandei uma cópia, né, comprei um exemplar para uma amiga minha, que é médica de reprodução humana, mas na expectativa de que ela pudesse ganhar ainda mais conhecimento, né, com isso, mas não sei no final se ela leu ou não, porque infelizmente ela não é espírita, mas realmente é uma maravilha. Muito obrigada. Agora nós convidamos a querida amiga Jussara para dar continuidade aos aprofundamentos. Boa noite, Jussara, seja bem-vinda. Está sem áudio. Olá, agora sim? Sim. Tá. Boa noite a todos, obrigada, Vânia, obrigada, Tânia, pelo trabalho que vai facilitar aqui a nossa exposição, mas ficou difícil, Tânia, quando você falou do tio Nilson, lembrando do carinho sempre que ele tinha por todos, e quando ele vinha aqui para nós, aqui visitar também, com que alegria que nós nos encontrávamos. Na questão dessa parte dos embriões e do processo de fertilidade, eu me lembro, como a doutora Marlene costumava dizer, né, que a ciência precisava desenvolver um aparelhinho para que a gente pudesse realmente verificar se, no caso desses embriões, haveria ou não um espírito conectado, até para esses casos de nós já sabermos, então, da chance de sucesso de um implante para que a gravidez pudesse realmente ocorrer, ou até mesmo no caso de descartar embriões que se encontram lá, que posteriormente vão ser congelados. Então, muitas coisas que nós temos para trabalhar nesse sentido. Continuando a nossa apresentação, então, da segunda parte do capítulo, um aspecto que a Tânia tocou também, e é a questão desse reencarne, né? Que é importante nós lembrarmos que esses espíritos que estão voltando, que estão aqui, voltando não, que estão reencarnando aqui em nosso planeta, eles, vindo já de uma esfera mais evoluída do que a nossa, eles não possuem, então, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda, um compromisso negativo aqui com o planeta, o que significa que, já estando em situação de mais de possibilidades espirituais, que eles não vão passar ou não necessitam passar pelos mesmos processos de problemáticas físicas, eventualmente até espirituais, emocionais, que nós vamos estar passando no momento em que estamos reencarnando. Então, por isso é que, nesse sentido, esse trabalho todo que se faz na questão da genética, né, no processo de reencarnação desses espíritos, eles são
cuidadosamente planejados, porque, afinal de contas, quando ele fala que esses espíritos estão reencarnando, né, de pais, né, pai e mãe, que se encontram aqui na matéria e que têm os compromissos aqui no planeta Terra, obviamente nós não estaremos oferecendo a eles, a esses espíritos, a melhor genética possível para que eles possam receber aqueles corpos que estão mais, vamos dizer assim, de acordo com o próprio merecimento dele. Então, existe todo esse trabalho para que realmente seja durante a gravidez, né, durante o processo, né, de divisão celular, na formação de todo o corpo, né, no processo da gestação, para que não ocorra nenhum tipo de mutação, para que não ocorra nenhum tipo de interferência e não comprometer desnecessariamente esse corpo em formação, que, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda, nos explica aqui no livro, não significa dizer que esses espíritos não vão estar sujeitos, uma vez que eles tenham e recebam um corpo material, às mesmas situações que nós, reencarnados aqui na matéria, aqui no planeta, vamos ter. Então, obviamente, eles podem pegar uma gripe, eles não vão vir com doenças kármicas, mas a fisiologia pode sim estar sujeita a enfermidades, como nos diz aqui, menos graves, né? Então, nesse processo todo, né, como nós falamos, existe toda uma contribuição, não somente do próprio espírito, perispírito, para essa modelagem, mas esse auxílio, né, porque, como nos diz, não eram exilados, eles não são exilados em mecanismos de reabilitação mais voluntários do amor. Então, aquele que reencarna como sendo voluntário do amor, ele vai ter condições diferentes de realizar um trabalho. E mesmo quando, né, nós vemos, por exemplo, vamos falar mesmo no nosso querido Divaldo, no nosso querido Chico Xavier, quando esses espíritos mais evoluídos, né, mais preparados, passam por esses processos, alguns processos mais difíceis do que outros em relação à própria saúde, eles vão passar de uma maneira totalmente diferente e muitas vezes até mais em missão para nos darem, assim, a possibilidade de nós aprendermos com eles, né? Então, aqui nós só trouxemos essa ilustração para vocês mais ou menos entenderem como é todo esse processo da questão da coleta dos óvulos, depois da coleta dos espermatozoides, a fecundação que se faz a nível de laboratório até que seja implantado no útero para que, eventualmente, né, ocorra a fertilização e a gravidez prossiga, né? Então, um aspecto que Manuel Filomeno de Miranda coloca muito ali também, né? Esse processo, esse trabalho que eles estavam fazendo, tanto no caso das fertilizações in vitro, como em processos naturais de gravidez, ele estava sendo distribuído e trabalhado nas diversas classes socioeconômicas. Então, não é pensar, eu lembro que o Vitor, há poucas semanas, comentou sobre isso, né, Vitor? Se nós fôssemos, acho que foi o Vitor, que se nós fôssemos falar, né, de um processo desse, então só pessoas privilegiadas. Não, eles aqui estão dizendo que eles estavam fazendo um programa de reencarnação em massa, mas sempre de acordo com as determinações do Senhor da vida. Então, não somente esses que estão vindo através de processos que fica mais fácil a manipulação nesse sentido, como nós falamos, né? Tanto do óvulo quanto do espermatozoide, mas em processos naturais também acontecendo em todo o planeta, em todas as famílias, porque nós estamos passando por transição. Não estamos recebendo apenas um ou outro missionário, nós estamos recebendo espíritos, como ele diz aqui, um processo de reencarnação em massa. Então,
para justamente trabalhar e mudar tudo isso. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, nos fala sobre as desencarnações, e desencarnações coletivas. Muitas vezes, obviamente, quando nós falamos de desencarnação coletiva, nós vamos sempre estar falando de processos dolorosos, porque elas vão ocorrer como ocorrem agora por causa de uma pandemia, por causa de um acidente com um navio, um avião, por causa de guerras, por causa de ataques terroristas, como nós tivemos aqui mesmo em Nova York. Então, muitos desses espíritos, é bom nós enfatizarmos isso, não é porque estamos desencarnando de Covid, porque tá tendo desencarnação coletiva, que aqui todos esses espíritos não vão mais voltar para a Terra. Nós conhecemos espíritos nobres, mesmo a nossa própria mentora desse grupo, que desencarnou porque chegou uma hora que ela tinha que desencarnar de alguma coisa, ela tinha que ir, então deu o testemunho dela. Então, não vamos pensar que agora todos que estão partindo é porque não estarão mais voltando. Mas sim, está ocorrendo um processo de renovação. E renovação significa chegada de outros, essa chegada em massa, como eles nos falam, com espíritos que podem nos ajudar nesse processo, né, de caminharmos mais rapidamente, diretamente a essa situação de melhora, mas também a partida daqueles que já não querem mais mesmo, que estão resistindo e que precisarão, sem dúvida alguma, afastarem-se por algum tempo desse planeta onde eles vêm realizando as suas encarnações. Isso que é muito interessante é quando ele fala, então existe todo um grupo de trabalho, porque como nós sabemos, não existe ociosidade. Gente, eu estou falando rápido, engatei uma primeira aqui como sempre, porque tem muita coisa para a gente falar em pouco tempo, muita informação importantíssima. Eu vou passar de novo aqui todos os slides para vocês, estuda em casa, reflete um pouco, mas veja que aqui, como eles falam, tem toda uma programação, o espírito não fica ocioso. Esses espíritos que estão no outro plano da vida estão trabalhando, estão auxiliando, estão procurando ser úteis, e no momento, como nos fala nesse capítulo, eles estão trabalhando, inclusive, por um trabalho muito específico em relação à psicosfera do nosso planeta, para que essas transformações ocorrem. Agora, vamos raciocinar um pouco, mesmo guardada a devida proporção. Muito se fala, muito nós lemos, né, tem muita coisa na literatura que nos fala como foi todo o preparo anterior à vinda de Jesus, para que Jesus pudesse encontrar uma psicosfera um pouco menos hostil, inclusive na própria colocação do imperador, que na época, considerando os imperadores romanos, eram daqueles que foi assim, o mais benéfico, que mais tinha um senso moral, obviamente mesmo de 2000 anos atrás, mas que pudesse propiciar e não estar tanto prejudicando todo o trabalho que Jesus teria que fazer. Então, agora, é um trabalho similar que eles estão fazendo em relação a essa psicosfera, né? Para despertar as consciências, para que nos inspirem a iluminação, para que aquelas entidades que estão ainda agarradas aqui, que elas possam dar seguimento ao seu desligamento e mudarem assim as suas questões de vibração. E muitos são os centros espíritas, como eles dizem aqui, aqueles que estão afeiçoados à verdade, trabalhador responsável pela realização do bem geral, vão acabar também ajudando nesse processo e recebendo, né, e vivendo e respirando nesse clima mental e emocional para enfrentar tudo isso. Então, nós, agora vivendo nessa época de pandemia, nessa dificuldade toda, está sendo muito desafiador para todos nós, mas com esse entendimento, com esse conhecimento e com a fé que já existe em nossos corações, nós, sem dúvida alguma, podemos estar dando apoio, dando suporte, renovando esperanças por causa de toda essa assistência, justamente por esse entendimento e pelo
auxílio que recebemos do alto. Mas se por um lado nós temos todo esse auxílio, todo esse trabalho dos amigos espirituais neste sentido, por outro lado nós temos as entidades perversas que não querem que as coisas mudem e que trabalham contra todos aqueles, né, que estão colocando essas mudanças em andamento. Por isso é que está tão difícil para todo mundo, porque basta a gente estar aqui com boa vontade, querer colocar, né, fazer mais do que a gente consegue até no momento que vem aquela força contrária para nos desanimar, e é numa hora dessa que nós não podemos esmorecer. E se a gente começar a entrar nesse desânimo, que nós sempre lembremos daqueles que são assim os nossos modelos, né, que podem nos inspirar para continuar nessa jornada. Alerta, inclusive, em relação à própria mídia, né? Que a forma com que hoje espíritos, e nós vamos ver, a gente às vezes fala, meu Deus do céu, mas aquelas pessoas que pareciam tão lúcidas hoje estão tomando posições radicais no campo da ciência, no campo da política, no campo da religião. Como é que pode pessoas tão inteligentes, tão lúcidas, tão conhecedoras desses determinados segmentos? Porque, desafortunadamente, estão dando possibilidade para que esses espíritos entrem em sintonia e atuem através deles, provocando tudo isso que nós temos assistido agora. Entre uma mesma família, essa briga de opiniões, né? Tudo com esse propósito de levar a um caos moral, né? E aqui depois vocês dão uma olhadinha, inclusive, como é o que eles estão querendo provocar e qual é a finalidade, como guerra, terrorismo, deboche, para acabar com valores éticos, para criar desinteresse pela honorabilidade, porque a gente às vezes fala, meu Deus, parece que só estou eu aqui querendo fazer a mudança, querendo fazer alguma coisa. Não, você não está sozinho. Olha, só nesse grupo de hoje nós somos mais de 200, gente. E olha que semana após semana essa turma está sendo realmente fiel a todo esse trabalho, né? E esse intercâmbio agora, infelizmente, porque eles estão mesmo, nós estamos sofrendo uma infestação. No plano físico, nós estamos passando por um problema de vírus, né? Que causa essa pandemia, mas no plano espiritual nós estamos passando por um problema de infestação espiritual, que nós estamos, ou não, oferecendo essa questão de sintonia, e imediatamente eles podem vir e nos trazer, então, e causar e provocar essas dificuldades. Inclusive no campo de dos pais, dos educadores, alguns até falando, né, para que eu quero ter filho, né, ou como está difícil fazer esse processo de educação, ou então vamos criar um filho para ele escolher as profissões que vai ganhar mais dinheiro. Então, com valores ainda equivocados, coisas que nós temos que revisar e que o mentor nos pede para revisar. E, finalmente, nós vamos falar, como a Vânia comentou, do nosso processo de mediunidade. Como todos nós somos médiuns, de acordo com o que nós temos no livro dos médiuns, então não pense você aí, não, mas eu não sou médium, essa parte não me diz respeito. Diz respeito porque todos nós podemos, assim, realmente criar, estar em sintonia com as entidades espirituais. Mas aqueles que vieram com o propósito firme de ajudar nesse programa de transformação, né? Da transformação, dessa transição planetária, nós temos que estar muito cuidadosos, porque existem, como nos diz o mentor, aqueles que estão esquecendo de servir a causa espírita e procurando mais servir-se dela. Então, que tenhamos muito cuidado, que estejamos muito atentos, que fiquemos extremamente, realmente voltados
e rogando à espiritualidade maior que não nos deixe nesse momento. Dessa forma, as caravanas dos amigos espirituais continuam nos socorrendo, vindo ao nosso encontro, não só no processo de facilitar essas reencarnações, e lembra, gente, daqui uns 40, 50 anos estão fazendo a nossa também. Nós não vamos vir de Alcione, mas vamos estar vindo já muito mais lúcidos e compromissados com todo esse trabalho com Jesus. Mas por agora que façamos assim a nossa parte, que nos lembremos de tudo isso e que possamos seguir com afinco, com dedicação e nos conectando com a espiritualidade maior que faz esse trabalho grandioso conosco e em prol da felicidade, da paz, do reino dos céus aqui em nosso planeta. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Só vou pedir para você interromper o compartilhamento. Aqui. Muito bem, muito obrigada. Todo mundo elogiando as considerações, tanto suas quanto da Tânia, o resumo. Cada dia que passa, cada semana que passa, a gente percebe o quanto a gente ganha de aprendizado e conhecimento e reflexões. Eu vou primeiro convidar o Laudes para responder, Vitor, depois eu passo para você, que eu vi que ele abriu o microfone. Então, vou fazer a primeira pergunta, então, para o Laudes, que nos chegou a respeito do aborto, né? Eu vou tentar resumir a pergunta, que diz assim: quais as orientações socorristas para tantas mulheres encarnadas que sofrem por terem cometido este terrível erro, né, do aborto, e já carregam consigo as sequelas e desejam a reconciliação com os seres rejeitados e consigo mesmo? Laudes, é com você. Queridos amigos que nos antecederam com essas aulas magníficas, né, desse capítulo aí tão grandioso. A pergunta da nossa querida irmã nos faz sentir realmente que o despertar do espírito se dá de uma maneira gradativa e conforme a experiência individual, numa jornada única e intransferível em cada vez que nós estamos jornadeando a carne. E nessa questão a respeito do aborto, nós pegamos que ela já vem vivendo essas sequelas do ato cometido, como nos apresenta na própria pergunta. Então, quando nós trazemos um pouquinho de reflexões a respeito das nossas necessidades evolutivas, como que nós poderíamos fazer uma reflexão a respeito do ato e das nossas responsabilidades? Porque quando começamos a pensar que os compromissos iniciam na escolha do parceiro sexual que eu desejo ter as relações íntimas, nessa conjunção, o conúbio sexual, aonde, sabendo eu que daquele ato pode vir um processo gestacional, uma gravidez desejada ou indesejada, porque eu tenho muitos métodos para tentar prevenir que uma gravidez aconteça, ou outras doenças relacionadas às questões sexuais. Mas a gravidez pode tentar ser prevenida se porventura não for uma escolha do casal naquele momento. Mas a dizer de um ato, de repente, impensado, imaturo ou sem as devidas precauções, vem a gerar um processo da gravidez. Sabendo que neste processo já há uma ligação do espírito, porque a concepção feita, a célula do zigoto começando a subdividir-se, a vida. O feto está sendo criado, o espírito e o seu organizador biológico vem desenvolvendo aquele novo corpo. Agora, nesse processo gestacional, a mãe, o casal, mas especialmente a mãe, tem uma decisão a ser tomada. Se ela continua com a necessidade evolutiva da maternidade ou se ela interrompe a gestação num ato criminoso perante a vida,
assumindo as suas necessidades evolutivas agora perante a este ato cometido. E, querendo ou não, o despertar pode acontecer de uma maneira lenta, gradual ou mais rápida, a depender do grau de consciência de cada um. Mas se pararmos a refletir, a ação cometida, cada uma das mulheres ou dos casais que já tiveram, de repente, a ocasião de praticarem o aborto, vão pensar que o momento, de repente, não é o adequado para eu gerar um filho. A minha profissão, a minha idade, o casal, o pai, a escolha do parceiro, de repente, não foi adequada, mas eu estou refletindo agora depois da ação tomada. Então, agora, após o ato, eu tenho as suas consequências, que me leva a utilizar do meu livre-arbítrio para um novo ato. E cada ato que eu vou assumindo as responsabilidades, eu assumo também os compromissos, ou seja, as responsabilidades deste ato. Agora, o despertar dessa consciência pode trazer na criatura humana, seja ela feminina ou masculina, trazer as consciências muitas vezes de culpa, porque não conseguiu compreender ainda essas necessidades evolutivas e assumir as responsabilidades e começar um processo de reparação, porque durante o processo da sua existência, quando começa a refletir que o ato cometido foi um ato equivocado, ela não cometeu um ato equivocado perante aquele espírito que estava num processo reencarnatório somente, mas um ato equivocado perante a vida. E agora, o seu processo vem, primeiro, do arrependimento, já vai analisando as sequelas, arrependido de estar gravitando contrário às leis divinas, se arrepende, se sente desgostoso, como está do Livro dos Espíritos, na pergunta 1009, no comentário de Paulo, o apóstolo. A pessoa vai se sentindo desgostosa, por isso o sofrimento, por isso que começa a pessoa a sofrer perante a um ato, porque ela começa a se sentir desgostosa da escolha feita. Mas, muitas vezes, nós podemos começar a sentir desgostoso do ato antes do sofrimento e começarmos um processo de prova e expiação, mas também da reparação. Podemos reparar perante a lei divina, começarmos a atender os familiares em necessidade, as crianças que de repente não têm o apoio familiar com os pais presentes, mas ausentes, começando a dedicar a minha vida agora, nessa jornada reencarnatória, para promover a reparação de um ato, porque equivocados ou criminosos, todos nós o somos, cada um de acordo com os seus atos, mas todos nós temos os nossos equívocos na jornada evolutiva. O importante agora é reconhecer um processo onde já há uma sequela, ou seja, já há um ferimento. Identificando aonde está a ferida, já é um primeiro passo, porque eu identifico o ato cometido, me arrependo. É um ato que eu não voltarei a cometer, porque eu sei o grau de sofrimento gerado perante aquele ato. Sim, eu assumo a responsabilidade, mas assumindo a responsabilidade sem o martírio da culpa, mas consciente que a porta da reparação e do auto-perdão está sempre aberta. Por mais que eu jogue externo e comece a criar na minha consciência, às vezes culpada, fazendo com que o meu corpo físico comece a padecer os sofrimentos celulares por uma mente atribulada pelo ato, eu não consigo realizar o processo íntimo de começar a perdoar o meu ato no momento em que eu vivi. Considerar o momento em que eu esteja vivendo, reparando e começando a entender qual era a necessidade evolutiva na época em que a gravidez desejada ou indesejada aconteceu. E qual foi a situação que me levou à reflexão dessa tomada grave de decisão? Porque, além de ferir o meu próprio corpo físico, eu acabo ferindo um processo de infanticídio daquele corpo físico que estava sendo gerado. É um compromisso, sem dúvida, mas esse compromisso também pode ser reparado. O importante é que possamos compreender que todo ato, dentro de um processo de lei de causa e efeito,
Vai ter uma ação, em consequência, uma reação. Mas a reação não tem a necessidade de ser através da dor e do sofrimento. É a necessidade evolutiva através da lei do amor. Então, eu posso começar a me amar, identificando as origens primárias do instinto ainda primitivo dominador do ego, porque muitas vezes o ato cometido é através de um ato egoísta, né? Um ego ainda doente, tentando ver as suas próprias necessidades, desconsiderando a necessidade daquele espírito reencarnante. Então, vendo que é o meu corpo, só que eu ofereci o meu corpo para abrigar essa geração deste novo corpinho para um espírito reencarnante, eu desconsidero e penso em mim, ou penso nas minhas necessidades. Identifico ali quais são essas fragilidades do meu ego. Identificando ali essas fragilidades, eu inicio a minha jornada evolutiva, porque a partir daquele ato, eu assumo uma nova necessidade. Porque este ato fez com que, na lei de causa e efeito, eu assumisse os débitos. E os débitos precisam ser quitados. Dizia Jesus que permaneceríamos aqui até pagar o último ceitil. Ou seja, nós temos débitos de jornadas passadas, nós temos processos de aperfeiçoamento, porque somos espíritos ainda num processo da ignorância, inferiores, numa escada evolutiva primária. Mas nessa escada evolutiva primária da nossa evolução, cometemos ainda atos ignorantes, mas que agora já não mais ignoramos, porque estamos despertando. Esse despertar, através de uma luz da doutrina espírita, nos faz perceber que a doutrina é verdadeiramente consoladora, porque não vai julgar e condenar a criatura humana a um fogo eterno do inferno, mas vai fazer um despertar de consciência, a saber que o que ela está sofrendo hoje pelo ato cometido de ontem tem toda uma possibilidade evolutiva para que aquele espírito aprenda e logo tenha novas oportunidades, talvez numa próxima ou numa outra, de trazer a vontade agora dessa maternidade, de poder viver a família desejada do agora, o que talvez não era do ontem, mas que agora já está íncito através da experiência. Uma pena, porque a experiência, às vezes, que escolhemos é a dolorosa, porque ainda não sabemos amar plenamente, mas estamos no caminho. Penso que, para entendermos toda essa complexidade da vida em que nós estamos vivendo, do mundo de provas e expiações, o primeiro passo da análise é perceber quais são as nossas necessidades evolutivas. E, a partir dali, tomaremos decisão considerando o espírito imortal como a base fundamental dessas escolhas. Obrigada, Laura. Agora sim, o Vitor. A pergunta: as ameaças de fim de mundo vêm criando pavores nas mentes e no comportamento emocional da criatura humana, que, fragilizada e amedrontada, sofre crises de ansiedade e transtornos diversos, descambando para a fuga da realidade através dos prazeres materiais imediatistas. De que forma deveremos agir para nos precaver destes males que vêm tomando cada vez mais força ao longo dos anos? Boa noite, Vitor, novamente. Boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Muito bem, eu tenho que agradecer aqui aqueles companheiros que me antecederam, né, que facilitaram muito, ou facilitarão o meu raciocínio no tocante a essa pergunta que me foi formulada. E a gente pode começar relembrando o que a Vânia comentou no seu resumo e o que a Jussara, na parte final das suas considerações, também trabalhou muito bem. Então, eu peguei a introdução do livro que nós estamos estudando, que é a Transição Planetária. Na introdução, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai, em determinada parte, vai falar o seguinte: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral,
atravessa diversos níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação das experiências primevas que o assinalam profundamente, atando-o, não raro, à sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Então, continua Manuel Filomeno, infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar a esses desmandos que se repetem a todo momento, as terríveis lutas sangrentas que ocorrem. Por isso, ele vai comentar que, eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. Vamos relembrar que isso foi em 2010, né? As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura toma conta dos arraiais terrestres, tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina a fim de que essa transformação de que todos temos necessidade urgente. Então, em função disso, os espíritos oriundos de outras dimensões estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários, do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus em nossos corações. Isso logo na introdução. No capítulo que estamos estudando, e que eu fiz menção a Vânia e a Jussara, ele vai continuar, né, dizendo que, perante esse planejamento incrível do plano espiritual na consecução do processo da transição, em que os habitantes de Alcione, aqueles que se colocaram como voluntários do amor, etc., e outras medidas que o plano espiritual superior toma, simultaneamente a isso, a gente tem que ver o lado oposto. Se o plano espiritual maior trabalha nessa direção, as entidades perversas, por outro lado, vinculadas aos desvarios, às vítimas, movimentam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontram comprometidos com a responsabilidade das mudanças em andamento. Então, tem aquelas famosas ciladas, né, habilmente organizadas, estereotipadas assim junto ao prazer, a estímulos vulgares, a sensações, passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda a ordem, especialmente no que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Porque a gente vai entender que a mídia hoje, ela que é a caixa de reverberação mais potente que a gente tem, né? A mídia em todos os seus níveis. Então, por isso que eles estão trabalhando o plano espiritual inferior contra essa tentativa de implantação do reinado do bem na Terra, ou seja, aquela famosa luta entre o bem e o mal, da qual estamos vivenciando essas ecos dessas guerras, vamos dizer assim. Então, ele está dizendo que os espíritos de uma categoria inferior moralmente, mas intelectualmente muito bem
assenhoreados da sua perspicácia, da sua capacidade de planejamento, porque inferior não significa deixar de ser inteligente. Então, nesse caso, uma verdadeira estratégia está sendo traçada, né, em que, nesses conclaves, os inimigos do bem estabeleceram metas de vingança, não só contra aqueles que se encontram na linha de frente, como estudamos no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, mas aqueles outros que pertencem à falange do mal, que se encontram reencarnados, né? Na área, seja da própria religião, nas áreas dos setores sociais, da política, a fim de que chafurdem no lodaçal do caos moral, em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis. É aquele contra-choque, né? A onda chega na praia, depois, enquanto uma está voltando, a outra está chegando, e vem aquele contra-choque. Então, o que ele fala aqui? Dos fomentadores de guerra, de extermínio, do terrorismo, tudo isso que a Jussara havia comentado, das perseguições às minorias, é o que nós estamos vendo, do deboche, do preconceito, que se misturam às multidões, inspirando, aqui ele foi claro, né? Governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem, sem consideração, e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores e oportunistas. Então, por isso, essas atitudes de final de mundo, essas ameaças, criam realmente, conforme a pergunta, pavores nas mentes, no comportamento emocional da criatura. E aquelas que são mais frágeis sentem esse impacto e entram nesse caudal do desespero, do medo, da depressão. E isso vai fazer com que a gente analise e fale o que fazer, é a pergunta. Como precaver? Como fazer? Não foi por acaso, eu entrei no site da FEB, do Reformador, e eu peguei uma mensagem falando a respeito daquele tema do sermão profético. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, Aí tem um comentário aqui, rápido. Sabemos que Jesus, ao se referir à Judéia, está falando da região espiritual, isto é, do estado mental e vibratório daqueles que cultivam ideais nobres e edificantes e que se esforçam para vivenciar os ensinamentos do Mestre. A mesma interpretação cabe para a referência àqueles que estiverem sobre os telhados e no campo do trabalho construtivo. Jesus adverte que ninguém desça ou volte preocupado com as coisas materiais. Está claro como um dia aqui. Aquele que estiver num patamar vibratório, não caia, não desça do telhado, não volte atrás, suba aos montes, ou seja, tente se elevar espiritualmente falando, para não cair nessa onda miasmática do desespero, desse processo que nós estamos vivendo aí, de uma fascinação coletiva, em que as teorias mais estúpidas e sem fundamento são aceitas sem nenhum questionamento. E como a própria Jussara estava falando, mentes lúcidas que pensam, que analisam mais, como todo o processo de fascinação ele ocorre através da interferência do espírito ou dos espíritos sobre a nossa percepção, sobre o nosso tirocínio. Então, o nosso pensamento fica obnubilado, a gente aceita as teorias vãs ou vis e ignóbeis sem questionamento. É por isso que existe a fascinação. A fascinação nos torna pessoas incapazes de ter senso crítico. Então, por isso, e esse texto que eu li aqui, a respeito da Judéia,
é de autoria da Sueli Caldas Schubert, e de Reformador, maio de 2003. Antes, né, da gente estar... Então, eu fiquei muito assim, emocionado, porque quando eu olhei aqui, eu falei, eu conheço esse palavreado que era da Sueli, né? Mas eu queria trazer para as nossas reflexões, eu não sei se alguém conhece aqui, não sei se a Marta não, a Tânia conhece um espírito Marta, que quase que diariamente psicografa através do Marcel Mariano, em Juazeiro, e ontem ela psicografou, eu vou me permitir a ler, a seguinte mensagem, justamente a respeito desse tema. Fala ela, a cada madrugada, anotamos a movimentação de milhares de profissionais da imprensa, buscando nas mídias e nos correspondentes nacionais e estrangeiros os informes que serão notícia naquele dia. Redações de jornais e de telejornais matinais se transformam em estufas de pressa e agilidade, cada um buscando o furo de reportagem, obtendo e divulgando a notícia bombástica em primeira mão. É o clima comum dessa área de trabalho, que se torna estressante para a equipe toda que esteja envolvida. E logo aos primeiros clarões do dia, milhões de internautas, leitores dos periódicos matinais e devoradores de TV estarão em frente às telas para consumo das principais manchetes do dia. A questão não é o que se informa, mas o impacto que causa nos informados. Ainda são poucos os estudos consolidados sobre a reação que essa torrente de notícias causa nas mentes porosas e como as mesmas reagem na digestão desse material por dentro da delicada estrutura emocional da criatura humana. Uma notícia trágica pode, no início do dia, produzir desânimo e medo em muitos telespectadores. Um informe macabro conduz o pensamento ao pânico e à revolta. Um ato terrorista desencadeia uma onda de inquietação nos consumidores vorazes das notícias trágicas, cujas consequências mentais e emocionais são imprevisíveis. Por sua vez, um ato litúrgico, logo cedo, induz a confiança em Deus, nutrindo de harmonia muitas vidas em sossobro. Uma página edificante lida por alguém otimista pode inocular em muitos aflitos algumas gotas de esperança. Uma informação econômica de teor positivo altera o comportamento de alguém que esteja desencantado com tantas portas fechadas. Quando Jesus percorreu a Judéia de seu tempo, o Messias percebeu um povo sedento de boas notícias. Observou a crueza da servidão imposta por Roma, a miséria que graçava nas classes mais humildes, a desvalia da mulher numa raça misógina e patriarcal. Ele se converteu no repórter de Deus, ministrando boas notícias onde ia. Começou seu ministério em Caná, devolvendo alegria ao matrimônio cujo vinho faltara no momento mais importante, e foi buscar seus discípulos numa praia quase que deserta, iniciando entre os homens a era do espírito imortal. O Sermão da Montanha foi o mais eloquente editorial de natureza divina lido entre os perseguidos e famintos de toda a ordem. Cada parábola contada foi uma boa notícia nas terras áridas dos corações que o escutavam. Cada entrevista que concedeu em particular levantou o ânimo do entrevistador, instilando novas diretrizes nas vidas vazias que o buscavam. Suas frases profundas e otimistas alteraram muitos destinos. Fez-se paradigma do amor para os reféns do ódio. Onde pisou, os espinhos recuaram e 1000 flores despontaram no chão, inaugurando uma perene primavera. Não desconhecia nem ignorava que as más notícias estão em toda parte.
frustrando consciências e abatendo esperança. Mas ele não lhes emprestou os ouvidos, nem lhes agasalhou no íntimo, turvando as águas límpidas da alegria de viver. Fez-se modelo e guia insuperável até hoje. Assim, em despertando cada manhã, antes de te jogares de cabeça e mente no caudaloso rio das notícias inquietantes, reserva-te alguns minutos para uma leitura otimista, pacificadora. Ato contínuo, silencia por dentro e articula uma prece de gratidão. Em seguida, assume a tua agenda diária como um jornal vivo, em cuja conduta e palavras, pensamentos e atos, outros verão a fecunda e farta messe de amor que o Cristo produziu na redação profunda de tua intimidade. Sê para alguém hoje uma boa notícia. Leva a um olhar desanimado um ângulo mais feliz da existência. E quando convocado ao exercício da palavra, exalta a coragem de lutar, a fé lúcida que te ilumina e o bom ânimo que nunca secou em tuas províncias íntimas. Torna-te, pelo menos hoje, uma manchete de que viver vale a pena. O resto, Deus dará notícias. Marta Juazeiro, 26/10/2021. Seriam esses os nossos apontamentos com relação ao que fazer e como fazer. Muito obrigado. Nós quem agradecemos, Vitor, por essa belíssima mensagem lida ao final, que nos serve também de alerta para que possamos ser sempre aqueles que espalham a boa nova, né? Aqueles que levam as boas notícias, o bom ânimo, e não aqueles mensageiros das tristezas, das notícias trágicas, enfim.